Capítulo 16. A jovem senhorita chega aos 10. Parte 1. Mais um ano se passou. A educação de Eris estava progredindo sem qualquer problema. Sua esgrima ficou tão impressionante que ela chegou ao nível intermediário antes de seu 10º aniversário. Isso indicava que poderia lutar contra um espadachim mediano. Ghislaine disse que, embora ela tivesse apenas 9 anos, em pouco tempo poderia chegar ao nível avançado. Nossa jovem senhora era um tipo de gênio. E quanto a mim? Se alguém me perguntasse pessoalmente, eu desviaria o olhar. Parecia que não era nada genial na esgrima. A capacidade de Eris de ler e escrever estava, bem, funcional, ao menos. Ghislaine, que tinha sido enganada várias vezes e até mesmo foi vendida como escrava, já que não sabia ler, estava desesperadamente tentando memorizar tudo. Infelizmente, Eris foi ultrapassada quando se tratando de aritmética. Era seu ponto fraco. Não havia motivo para entrar em pânico. Eu não tinha ideia do que ela faria quando crescesse, mas matemática avançada não era algo necessário neste mundo. Só seria necessário dominar os 4 princípios básicos em 5 anos. Seria o suficiente. As aulas de magia estavam avançando a passos largos, mas parecia que havíamos chegado a um pequeno impasse. Através dos cânticos, as duas podiam executar a maioria dos feitiços básicos. Eris tinha dominado quase todas as escolas de magia, fora da terra, mas Ghislaine só conseguia lançar feitiços de fogo. Me perguntei sobre a diferença entre suas habilidades, embora ambas estivessem aprendendo a mesma coisa. Ghislaine era simplesmente ruim com feitiços de água, vento e terra. Minhas observações pareciam indicar isso, mas ainda não tinha certeza. De qualquer forma, estava claro que apenas recitar os feitiços do livro de magia não seria o bastante para elas superarem os problemas. Lançar magias de diferentes escolas era algo bem natural para mim, então eu não sabia como ajudar as duas. Fiz com que praticassem os feitiços silenciosos várias vezes, mas os resultados foram menos do que satisfatórios. Se o Fei foi capaz de fazer essas coisas facilmente, então me perguntei se não era uma questão de idade. Ou talvez fosse só que Sylphie revelou-se especialmente habilidosa. Talvez isso tudo não fosse nada mais que esforço inútil. Poderia ser melhor avançar para os feitiços intermediários. Mas Eris e Ghislaine eram espadachins, então seria melhor se dominassem os feitiços básicos quando estivessem mais experientes. No final, decidi que, algum dia, seriam capazes de lançar feitiços silenciosos. O 10º aniversário de Eris estava chegando. E o 10º aniversário de uma pessoa era algo especial. Era costume que a nobreza fizesse grandes festas para uma criança quando estivesse completando seu 5º, 10º e 15º aniversário. No aniversário de Eris, o grande salão de recepção e o pátio anexo seriam abertos para uma enorme festa. Choveriam presentes de todos os lados, todos os nobres de Roa foram convidados a comparecer. Como Saurus era visto como alguém do tipo rústico e militar, o plano inicial era fazer um buffet self-service, até que Philip resolveu intervir e transformou tudo em um tipo de baile, visando facilitar a participação dos nobres locais, aqueles menos ricos. A mansão ficou agitada nos momentos mais frenéticos. Empregadas com orelhas de cachorro corriam de um lado para o outro pelos corredores. Geralmente elas não deveriam correr, mas, pelo visto, podiam fazer isso caso estivessem ocupadas demais.
Algumas até mesmo correram a toda velocidade, rápido o suficiente para acertar alguém em alguma esquina e mandar a pessoa voando até a lua. Fiquei sempre nos cantos dos corredores, onde não iria atrapalhar o caminho de ninguém. Não tinha nenhum destino real em minha mente, só queria dar uma caminhada. Isso mesmo, nada mais do que uma caminhada. Eu não tinha nada a ver com o movimento frenético. No momento, Eris estava se preparando para tomar o papel principal na festa, tendo aulas especiais de etiqueta, então nossas aulas foram canceladas. Philip havia solicitado que ela ao menos se certificasse de agir como uma criança de 10 anos, sem passar vergonha. Pelo visto, a garota não entendeu isso, já que Edna, com uma silhueta cansada, solicitou um drástico aumento no número de aulas. Aceitei o pedido de Edna, e assim surgiram dias em que ela ficou educando Eris da manhã até a noite, dando várias aulas especiais. Isso me deixou completamente desocupado. Claro, estaria participando da festa como um convidado, já que era a celebração de Eris. Não havia nada a fazer, a não ser ficar em um canto, quieto, e comer. Não exigiram nada de especial de mim. Achei que talvez devesse praticar um pouco de etiqueta, agora que tinha uma recém-descoberta liberdade, mas se ficasse todos os dias treinando, ficaria apenas cansado. Além disso, eu queria dar uma olhada na mansão enquanto estavam todos ocupados com os preparativos. Seria o primeiro grande evento do qual estaria participando. De certo havia alguém por perto que poderia aceitar minha ajuda. Embora a única coisa que poderia realmente fazer seria provar as coisas. Parando para pensar, será que os aniversários daqui têm bolos? Eles não fizeram um lá em Buena Village, mas aparentemente existiam por aqui. Nunca vi um, mas às vezes sentia vontade de comer algo doce. Com esses pensamentos em mente, fui até a cozinha. Poderia ter perguntado a respeito da existência de bolos, mas só queria dar uma caminhada. Se tivesse boa sorte, também poderia encontrar algumas amostras das comidas que seriam servidas na festa. Além disso, estava com fome. Ainda não era hora do almoço. Chega! Nesse momento, a porta à minha frente foi aberta e Eris saiu voando. Seus ombros estavam curvados enquanto ela corria pelo corredor a uma velocidade impressionante e desaparecia fazendo uma curva. Edna saiu correndo atrás dela. Jovem senhora. A mulher olhou para os dois lados, depois suspirou ao não ver nenhum vestígio de Eris. Ela começou a bocejar, mas só me viu quando estava na metade do caminho. A mulher revelou um sorriso cansado. Bem, olá Lorde Rudeus. Foi o sorriso de alguém que implorava por ajuda. Essa era uma expressão rara de se ver em Edna. Você deve estar exausta, senhorita Edna. Lamento que tenha visto isso. Levantei a mão ao me aproximar dela, e Edna se curvou em um movimento gracioso. Coloquei minha mão no peito e retornei a saudação. O que há de errado? Perguntei. Bem, isso é um pouco embaraçoso, mas a jovem senhora fugiu. Bem, sim, eu sabia, já que vi tudo acontecendo. Foi incrível. Ela sumiu em poucos segundos. Eu mesmo era muito bom em fugas, mas não era nada comparado a Eris. Edna parecia preocupada quando colocou a mão no rosto. Veja, ultimamente tenho-a ensinado a dançar, mas ela simplesmente não acerta os passos. Agora, toda vez que tento a ensinar, ela foge. Entendo, isso é preocupante. Sei como você se sente. Principalmente porque ela costumava fugir de mim também.
Eris era do tipo que se recusava a fazer aquilo que não gostava. Edna estava passando por dificuldades. Pegar a garota não era uma tarefa fácil. Falta menos de um mês para o aniversário dela. Se as coisas continuarem assim, vai passar vergonha na frente dos convidados. Edna fez parecer que isso seria algo terrível. Mas já não estava meio tarde demais. Eris já tinha feito sua reputação como uma coisinha violenta. Ser incapaz de dançar em uma festa parecia estar bem longe de ser uma verdadeira vergonha. Será o 10º aniversário dela. É especial. Ser motivo de chacota em um dia assim seria cruel demais, não acha, Lord Rudeus? Disse, ainda olhando para mim. Se ela queria algo de mim, eu preferiria que falasse com todas as palavras. Então o que você quer que eu faça? Poderia, digo, se você não se importar, Lord Rudeus, não poderia persuadi-la por mim. Para que retome as aulas de dança. Era isso. Porque concordei com seu pedido. Porque não tinha mais nada para fazer, suponho, e por causa de algo que Edna falou, ser motivo de chacota em um dia assim seria cruel demais. Neste mundo, havia um costume de fazer grandes celebrações no 5º, 10º e 15º aniversário, apenas nessas 3 ocasiões. Seria trágico imaginar um dia tão feliz gerando nada além de lembranças dolorosas. Com um pouco de esforço da minha parte, o dia poderia acabar sendo agradável, sem isso, acabaria na mais pura tristeza. Se eu tivesse me esforçado um pouco mais na minha vida anterior, poderia ter entrado em outra escola, então aquelas coisas horríveis poderiam nunca ter acontecido. Poderia não ter me fechado para o mundo. Não que eu achasse que Eris faria isso, mas poderia acabar com memórias horríveis, as quais poderiam permanecer por muito tempo. Com isso em mente, comecei a procurá-la. Por sorte, a encontrei facilmente. Estava atrás dos estábulos, deitada de costas sobre uma pilha de feno. Ranfela bufou e me olhou feio quando me viu. Fui e sentei ao seu lado. Ouvi dizer que você não consegue dançar muito bem. Uau! Ela me empurrou do palheiro com um chute. Consegui cair em segurança, me virando para me proteger. Eris era o tipo de pessoa que sempre lançava um ataque seguido. Se eu não estivesse preparado, levaria um chute na parte de trás da cabeça, que estaria desprotegida. Ou foi o que pensei, mas o ataque seguido nunca chegou. Ela só ficou lá, esparramada no feno, olhando para o céu. Voltei a subir no palheiro e sentei ao lado dela. Desta vez, agarrei o feno para não ser expulso de novo. Na verdade, esse era o meu plano, até sentir um impacto em minha cabeça. Ai! Seu calcanhar ficou sobre o topo de minha cabeça. Não havia muita força por trás dele, então não foi um chute, só parecia que ela resolveu descansar ali. Estava de mau humor, mas não parecia ter muita energia de sobra. Você não vai mais praticar. Não preciso aprender a dançar. Olhei para ela. A garota ainda estava olhando para o céu. Mas... E também não vou dançar no meu aniversário, proclamou francamente. Mas não havia como a estrela de uma festa do tipo baile renunciar à dança. Eu nunca tinha participado de algo parecido, mas sabia que, de alguma forma, Eris seria arrastada para uma dança na frente de todos assim que o dia chegasse. Porque tenho que fazer algo que não sei. Resmungou, fazendo beicinho. Eu entendia seus sentimentos. Mas fugir só iria piorar as coisas no futuro. Quando você coloca as coisas assim,
Fica meio difícil de responder. O que eu precisaria fazer para que ela entendesse? Eu sabia que não escutaria se apenas dissesse que um dia iria se arrepender. Essa era a lógica de um adulto arrependido. Seria necessário provar a emoção para compreendê-la. Você não entende. Parece até que pode fazer qualquer coisa, disse ela. Não, com certeza tem coisas que não posso fazer. Tem? Claro. Ou ela não me perguntou o que era. No lugar disso, só olhou para mim com uma expressão descrente. Mas acho que quando você coloca o máximo de esforço em algo em que não é bom, sente uma realização muito maior quando finalmente alcança o objetivo. Acha mesmo? Ela continuou olhando para o céu, parecendo nada convencida. Posso te ajudar? Por que não tenta praticar a dança mais um pouco? Não quero. Isso acabou com a conversa ali mesmo. Não consegui encontrar nada para dizer. Afinal, parecia ser impossível mudar sua mente. Talvez fosse melhor pedir ajuda a Ghislaine. Claro, ela provavelmente não veria motivos para aprender a dançar, nem eu via. As únicas pessoas que viam algum deviam ser Edna e Philip. Será que deveria conversar com o pai dela? Enquanto pensava nisso, Eris tirou o pé da minha cabeça. Depois, me chutou com tudo, aproveitando o impulso para se lançar do topo do feno para o chão. Oh Deus! Sim? Vou retomar as lições de dança. Venha comigo. O que eu falei funcionou. Ou ela só estava fazendo o mesmo de sempre e sendo caprichosa. Seja lá o que fosse, parecia ter encontrado alguma motivação, então fiquei feliz. Muito bem, jovem senhora. E então a segui de volta para o salão de dança.